Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero convidá-los aqui para uma conversa absurdamente sincera, não que eu não tenha sido pornograficamente sincero em todos os vídeos que eu fiz no meu canal. Vocês vivem me dizendo que vocês têm a impressão de que eu sou quem eu aparento ser e que eu não tento fazer com que vocês sejam quem eu quero que vocês sejam. E nisso eu quero dizer que vocês não têm uma impressão, é isso mesmo. Eu não faço esse canal para que ele cresça, eu não faço esse canal por views, por likes e por AdSense, eu não faço esse canal para propagar ideias que eu quero que vocês comprem para me gerar algum valor. Eu faço esse canal aqui para me sentir menos só no mundo, para compartilhar as coisas que me angustiam e que me excitam também. Então, assim, nesse canal tem muito desabafo e tem muita empolgação a respeito de alguma coisa que eu esteja fazendo, aprendendo num dado momento qualquer. Tem um pouquinho de altruísmo, no sentido de querer fazer a vida de vocês melhor na medida do possível, mas o egoísmo é muito maior porque, na verdade, quando eu sinto que realmente faz bem para vocês, que eu tenho a minha recompensa, que é me sentir bem, me sentir uma pessoa melhor. Tudo que a gente faz pelo ego, é tudo pela nossa satisfação e pela nossa imagem, e aí vocês acabam saindo beneficiados disso. Eu exponho a minha opinião política e vocês estão certos quando vocês me veem como completamente contrário ao governo, mas vocês estão completamente errados quando vocês acham que pelo fato de eu ser contra o governo, eu sou de esquerda. Quer dizer, na situação que o Brasil está hoje, eu me enxergo como uma pessoa de esquerda, só que a esquerda do Brasil ela não me representa, nem PT, nem PSOL, nenhum dos partidos, porque eu vou me posicionar de forma mais transparente, de forma mais clara. Isso vai custar dezenas de vídeos e vai demorar muito e talvez vocês se cansem e talvez alguns de vocês sumam, porque vocês vão ver que os vídeos de visão, de mundo, eles estão crescendo cada vez mais e os de BDO estão minguando cada vez mais, salvo Banquete de Kauffman traga alguma coisa que mude aí a parte do jogo que eu mais gosto, o que talvez não aconteça. Eu quero agradecer o Evandro de Oliveira, porque acho que ele representa uma parte de seguidores do canal que eu ignorei há muito tempo de forma injusta, porque são pessoas que não estão aqui simplesmente pensando com o fígado e ofendidas porque eu estou falando de quem eles gostam. São pessoas que realmente me enxergam como parciais e eu sou culpado por isso, porque eu não me manifesto de fato contra o PT. E isso tem uma a esquerda, né, chamada esquerda. E isso acontece porque esse canal aqui ele começou quando o estrago já estava feito. Esse canal aqui ele começa em 2016 e ele começa quando o Brasil ele já tinha perdido a oportunidade de se tornar tudo aquilo que ele poderia ter sido se nós tivéssemos sido bem conduzidos de maneira minimamente decente durante o governo do PT. O estrago já estava feito. Só que de acordo com a nossa Bíblia de referências, porque eu vou adotar um poço, Bíblia vai despertar gatilhos aí, a gente vai ter um poço de referências nosso, de um livro que eu vou contar para vocês, que é a Revolução dos Bichos. Eu rezo para que vocês já tenham lido, mas se vocês não leram, não tem problema, porque eu vou contar a história desse livro inteiro aqui, e eu preciso muito que vocês entendam a história desse livro todo, porque é nele que eu vou buscar referências para toda a nossa interpretação de mundo, porque eu acho que ele vale tanto para a era PT no Brasil, quanto para essa nova era Bolsonaro. A gente tem muitos elementos em comum. Na minha visão, a gente, na verdade, é controlado por um grupo muito restrito de pouquíssimas famílias que sempre estiveram à frente de tudo e que vão se perpetuando. E elas controlam todos os partidos. Então, pra gente, a gente fica muito indefeso. A gente fica muito indefeso quando a gente olha pro cenário todo e fala, não, vai ter um partido que vai ser bom, porque todos eles estão controlados pela mesma máquina. E aí quando você vê uma outra pessoa que entra bem intencionada, vamos pegar a Marina Silva, vamos pegar
a própria Tabata, que tentou se manter ali fiel aos valores, embora tenha alguns posicionamentos questionáveis, algumas práticas questionáveis, ela entrou propondo alguns valores que ela entregou, ela fez promessas que ela cumpriu, e ainda assim ela foi devorada por um sistema que não está aberto para iniciativas como a dela. Quando a gente fala de mensalão, de petrolão, quando você fala de uma maquinação do Estado em que deu maioria no Congresso, deu maioria no Senado, para que desse governabilidade ao Lula, quando você olha para aquela carta do Brasil, você vê que aquela carta que ele escreve antes de ser eleito, se comprometendo a continuar as políticas do Fernando Henrique Cardoso, aquilo já ofende a esquerda, porque aquilo era uma pessoa que até então pregava determinados valores e que se comprometeu a lutar contra as suas próprias causas. E este nada mais é do que o Napoleon, né? E aí agora você vê essa figura, o Napoleão, e ele casa direitinho com práticas do Bolsonaro também, e as ovelhas estão aí, elas estão aí por todas as partes da internet, e é por isso que eu preciso contar essa história para vocês. Veja, olha o comentário do Evandro. Da mesma forma que o revolucionário, engraçado que você critica tanto a direita, mas eu não vejo você falar mal da esquerda revolucionária, que é tão destrutiva contra um direitista reacionário. Sim, você está certo. Esquerdistas revolucionários, eles são tão perigosos quanto os extrema-direita reacionários, porque basicamente eles aplicam estratégias diferentes para chegar à mesma coisa. Apoio, consenso e autonomia para levar adiante aquilo que eles querem, para passar a boiada. Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Aí eu discordo de você, porque assim, a gente acha que para uma pessoa ser neutra, ela tem que falar mal dos dois lados, mas eu acho que por que a gente vai falar de um governo que já foi e achar que o fato do governo que acabou ter sido errado te tira um pouco do direito de reclamar do governo que está atuante agora? Entende? Se esse canal ele existisse e se eu tivesse engajado em falar sobre política, em 2014 já começaria a dar, em 2013 eu já começaria a dar uns sinais de que tinha muita coisa errada ali e que daria merda, como de fato deu merda quando você olha para 2015, 2016. E aí, se eu fizesse um canal e se eu começasse a colocar meus posicionamentos políticos lá naquela época, eu não ficaria falando da direita reacionária, porque não era ela quem estava no governo, e a gente precisava lidar com o governo que estava então vigente. Quando cai Dilma, entra Temer, eu tinha preguiça de falar mal do governo, porque o governo Temer, durante o tempo que ele teve lá, embora ninguém gostasse dele, a gente foi muito unido durante a era Temer, porque todo mundo odiava ele, isso nos unia muito, o ódio nos unia, isso era muito legal, mas foi quando a gente teve um governo mais austero, muito mais austero que o da Dilma, e nem se fala em relação ao do Bolsonaro. Então, a gente tinha diplomacia, a gente tinha austeridade, a gente tinha controle, medidas importantes foram tomadas, claro que não todas. E aí, quando a gente deixa o país numa situação em que o crescimento dele ele pode ser retomado, você pode até colocar a culpa na pandemia, mas sem a pandemia a gente também não estaria crescendo. Porque as intenções que esse governo mostra, elas são tão destrutivas quanto a do PT, e a gente vai falar sobre isso quando eu chegar nas minhas lendárias e fabulosas e fantasiosas 200 famílias que vocês podem dizer aí que é teoria de conspiração minha. A gente precisa falar do governo de agora, mas se eu não estou conseguindo me comunicar com vocês porque vocês acham que quando eu falo do governo de agora eu estou, na verdade, protegendo o governo anterior, então eu preciso conversar com vocês a respeito do governo anterior para que vocês entendam claramente qual é a minha posição, para que quando eu falar do governo atual, vocês finalmente abram os ouvidos para aquilo que eu estou falando, ao invés de me confundirem com pessoas que são pagas para passarem o dia inteiro trabalhando nos seus canais defendendo seus vieses.
Eu não estou aqui para isso. De verdade, eu não estou aqui para isso. Tem que haver um equilíbrio, e eu vou oferecer esse equilíbrio para vocês no sentido de falar qual a minha opinião sobre a esquerda, qual a minha opinião sobre comunismo, sobre socialismo, sobre coisas que a esquerda brasileira nunca foi. A esquerda brasileira se provou de direita desde que chegou ao poder. Ela só é esquerda quando ela está na oposição. Veja, mas o PT ele fez muito mais do que Bolsonaro pelo povo, por efeito colateral do boom das commodities. E aí a gente precisa olhar para a história e ver o cenário econômico mundial para entender que mesmo que ele quisesse fazer merda, ele não conseguiria. Eu fico imaginando... bom, não quero nem imaginar. se o Lula ele pega uma pandemia e se o Bolsonaro ele pega um boom de commodities jogando o preço de tudo que a gente planta lá para cima. E tudo que a gente extrai da terra, todo minério que a gente extrai da terra lá para cima. Eu fico imaginando o que seria... E em todos esses casos, a ideologia e o discurso político que é feito para gerar voto, ele pouco importa, porque na verdade são as medidas que esses governantes tomam, é o patch notice, são aqueles pequenos ajustes que devem ser levados em consideração, e não a suposta moral da pessoa, e não o suposto coração puro da pessoa. Isso é discurso vazio. Ficar falando do coração bonito que a pessoa tem, isso daqui é o Garganta, isso daqui é o Squiller. E eu preciso contar essa história para vocês, deveria ter começado por ela. Mas vamos lá. Tudo tem que ter bom senso, mas daí você só critica a direita, como se o fato de eu criticar a direita, que é quem tem o poder agora, significasse que eu não tenho bom senso. Queria um vídeo aqui de crítica à esquerda, mas nunca vejo, e vai ter. Isso é uma promessa que eu faço. Os revolucionários, diferente do reacionário, eu não quero que o passado volte. O revolucionário, ele quer um mundo que dá certo dentro da cabeça dele, mas que nunca viu dando certo na prática. Uma utopia. Os revolucionários não têm respeito pelo passado, não veem as coisas acontecendo com cuidado. Mas parecem jovens loucos impossíveis que querem mudar tudo de acordo com as suas convicções. Tá certo em absolutamente tudo que você fala. E para que a vontade deles seja colocada em prática, usam a força se for preciso, sempre dizendo que fazem isso por um motivo bom. Exatamente. Tanto não o reacionário em si, mas esse comportamento autoritário de técnicas fascistas, os dois lados usam técnicas fascistas, eles acham que tudo é permitido por um bom motivo. Então você é cristão, a Bíblia diz não matarás, mas se for o policial aí pode. Então você é um cidadão do bem, você preza a família, mas aí o policial matar o bandido que roubou a sua casa pode, isso daí não tem problema. Porque além de cristão, a gente é cidadão do bem. Os conceitos eles vão se confundindo aí, de forma que em 1917 o Orwell já narrava, já descrevia de forma maestral. Para o bem da sociedade e que os meios justificam os fins. Sim, todas as pessoas que só lutam pelo poder, elas acreditam nisso e demonstram isso por suas práticas. Acredito que tanto os revolucionários quanto os reacionários são prejudiciais e mexem com a cabeça das pessoas e são altamente sedutores. Sim, exatamente. E eu queria que você entendesse a minha percepção, Evandro, de que o pensamento de direita e o pensamento de esquerda nada tem a ver com fascismo e comunismo. O fascismo e o comunismo, eles seriam... O autoritarismo e o comunismo, eles seriam o lado negro de cada uma dessas forças. Porque a direita ela tende a enxergar medidas de solução para a sociedade e a esquerda tende a enxergar soluções por outros caminhos. Então, quando você pega pensadores de direita e pensadores de esquerda, e você tem muitos bons aí, você consegue pensar para o bem da sociedade. O que acontece é que nós temos partidos de direita, supostamente de direita, partidos de esquerda, pensadores de direita, pensadores de esquerda, que estão pensando não a favor da boa administração do governo, mas da conquista dos seus interesses e da proteção dos interesses daqueles que os patrocinam. E o erro está aí. Então, o fascismo e o tal comunismo visto,
Eles são o lado negro da força e é o que cada um deles enxerga de negativo para poder atacar. Então, como eles precisam estar num conflito bélico o tempo inteiro, eles vão pegar o lado negro e vão expor aquilo como se somente aquilo representasse. Só que aí quando a gente fica numa discussão a respeito da ideologia envolvida, a gente deixa passar, na verdade, o que destrói, que são as práticas. E o George Orwell, nesse livro, ele mostra pra gente o quanto você pode ficar o tempo que você quiser debatendo ideologia, discutindo coisas que são boas ou que não são boas, se determinadas intenções são puras ou se não são puras, mas que na verdade vai ser a prática dos líderes, vai ser as ações dos líderes e as consequências das decisões tomadas por ele que vão fazer com que todos na sociedade paguem o preço dessas decisões tomadas. É por isso que toda vez que eu vejo uma briga de direita e de esquerda, eu fico muito triste, porque a gente está debatendo ideologicamente uma coisa que está nos distraindo e que está fazendo com que a gente faça vista grossa ou simplesmente não enxergue coisas muito mais importantes que essas sim deveriam ser debatidas. Então, aqui a gente vai ver nesse livro sobre um amontoado de madeira, uma reserva de madeira que eles tinham. E eu acho que eu vou pegar esse trecho do livro para ter uma conversa muito interessante que eu quero ter com vocês a respeito de privatização, é certo ou errado? E na verdade, se privatização é certo ou errado, isso é uma coisa que tem importância praticamente pequena, porque o que a sociedade inteira, o que o curral inteiro que ele deveria estar discutindo era o quanto vale essa madeira e quão bom preço poderia ser obtido por ela, e como o dinheiro proveniente dessa venda ele deveria ser investido na fazenda deles. Então, quando a gente fica falando da privatização da Petrobras e a gente se polariza e se divide num grupo que diz que tem que haver e no outro grupo que diz que não tem que haver, num grupo que diz que a gente está entregando a nossa riqueza e no outro que a gente está administrando mal uma coisa que poderia gerar muito recurso para a gente está debatendo filosoficamente, ideologicamente em cima de uma coisa e a gente está perdendo a oportunidade de saber quanto vale a Petrobras, quanto a gente ganha com ela, quanto a gente ganharia vendendo e o que a gente faria com esse dinheiro. E o que a gente faria com um país sem essa Petrobras depois, ela não sendo nossa, e de onde é que a gente tiraria dinheiro rápido caso a gente viesse a precisar novamente. São debates de extrema importância que requerem a participação de todo mundo. Mas por que esse debate ele não acontece? É por causa das ovelhas, que ficam dizendo 2 patas ruim, 4 patas bons. Então, quando você reduz a complexidade da análise, da avaliação do montante, do valor do montante de madeira da forma como ele vai ser investido para demonização ou não da privatização, você perde a grande oportunidade de discutir direito de forma correta, analisar a riqueza que você tem, as despesas, as obrigações que você tem, o campo possível de investimento e quais seriam as consequências desse investimento. E a gente não está participando nisso. Por quê? Porque as ovelhas elas estão o tempo inteiro gritando, fora Bolsonaro, ele não, fora Lula, Lula ladrão, Lula preso, Lula livre. E a gente está falando sobre coisas que não estão aumentando a nossa consciência em relação ao tamanho da riqueza e das necessidades que nós temos que enfrentar. Eu vou fazer uma retrospectiva, então, da minha perspectiva. Gente, coloquem isso na cabeça de vocês. Nenhuma narrativa pode ser completa. Repitam isso comigo. De verdade, não tô brincando, não. Repita isso comigo. Nenhuma narrativa pode ser completa. É impossível você contar a história da humanidade numa única narrativa. Por quê? Porque você tem inúmeras perspectivas. E a minha vai ser uma só. E eu vou mostrar para vocês qual foi o Brasil que eu enxerguei durante o tempo do PT, para vocês tirarem da cabeça que eu só falo mal do Bolsonaro porque eu defendo o Lula. E quando, na verdade, o meu desespero é o quanto a gente está atacando o Bolsonaro ao invés de atacar as coisas que ele faz. É o quanto a gente fica debatendo se o Bolsonaro quer ou não o melhor para o Brasil e não debate os cortes violentos que a gente teve na educação.
E o quanto a gente acha que esses cortes na educação, tudo bem ter, porque afinal de contas, a gente está ganhando dinheiro aí do auxílio emergencial, que é o que está pagando nossos boletos em época de pandemia. Só que o ponto não é se o corte é devido ou não é devido, se o corte é ruim ou se não é ruim, se o auxílio emergencial é devido ou não é devido, se ele é bom ou se ele é ruim. A gente precisa entender do orçamento para saber se esse corte na educação ele realmente é necessário para que o auxílio emergencial seja pago. E que outros gastos a gente está gastando desnecessariamente e que poderiam manter a educação funcionando, apesar do auxílio emergencial ser distribuído. O quão bem a população brasileira média entende do orçamento do governo. E participar da política é isso. Mentiram para você quando disseram que o seu poder estava no voto, porque o voto é só para escolher quem vai nos representar, mas existe uma coisa muito mais importante do que escolher quem vai te representar, que é monitorar o trabalho da pessoa. Ou você acha que, ao contratar uma diarista, a sua única oportunidade de ter sorte na vida para saber se a diarista vai cuidar bem ou não da sua casa é na hora da entrevista e da seleção e da contratação dela. Depois que você contrata a diarista, depois que você contrata o pedreiro, depois que você contrata o motorista, depois que você contrata a cozinheira, depois que você contrata o guarda noturno, você não pode fazer absolutamente mais nada em relação ao trabalho desempenhado por todas essas pessoas, ou cabe a você monitorar o que a diarista está fazendo todos os dias, o que a cozinheira está fazendo com a refeição dos funcionários da sua empresa. O voto, ele é para escolher o representante. Só que o trabalho do representante, ele precisa ser monitorado. E ele não pode ser monitorado por uma população que, ao invés de observar o trabalho dele, vira uma para outra e começam a se bater aqui. Porque todo dia que a gente perde tempo na coluna da Marilis Pereira Jorge, que é uma pessoa que eu adoro, na Gabriela Piori, que é uma menina linda e inteligentíssima, a gente perde a oportunidade de ser oposição. Porque a oposição não é ficar falando que o cara está fazendo errado, é impelir, é puxar, é conduzir as pessoas, é instigar as pessoas a pressionar pelo certo, e a gente não está fazendo isso. Então você é contra a Marilis, você é contra os anti. Não é ser contra o anti, porque o Lula ele também nunca teve oposição. O Lula ele nunca teve uma oposição, a Dilma nunca teve uma oposição no sentido de faz certo esse negócio aí. Não foi faz certo esse negócio aí, foi sai. Só que a gente tirou uma pessoa sem saber o que ela estava fazendo errado. E agora a gente quer tirar uma pessoa sem saber o que ela está fazendo errado. E esse é o problema dos revolucionários. Esse é o problema dos revolucionários, esse é o problema do comunismo, esse é o problema da fazenda dos animais e do animalismo. Porque você só sabe o que está errado. Esse é o problema, aliás, do Rafael Lima, que é um cara inteligentíssimo, que eu adoro, que eu agradeço por existir, mas que é muito inocente no sentido de solucionar os problemas da sociedade. Porque ele é muito bom de saber o que está errado na sociedade. A escola austríaca é ótima para saber onde a economia falha. Mas as soluções, elas são ideológicas e elas não são aplicáveis. Elas não são aplicáveis. O Evandro de Oliveira, ele está certíssimo quando ele fala que as estratégias dos revolucionários só dão certo na cabeça dele, porque nunca foram aplicadas na prática e não dão certo na prática porque elas partem da premissa de que as pessoas, todas elas serão boas e colaborativas, quando na verdade o que você tem? Você tem o Napoleão, o porquinho Napoleão, você tem o Stalin. Enfim, eu adotei essa estratégia de começar a gravar esses vídeos pouco tempo antes das minhas aulas. Eu tenho aula da Sheila agora. Isso é uma forma de eu não me empolgar demais e do vídeo não ficar gigantesco. Preparem-se, portanto, para alguns vídeos nos quais eu vou contar a história da Revolução dos Bichos. E se vocês puderem, de verdade, essa é uma leitura que eu recomendo para que todos vocês leiam. Se você não tiver os 30 conto que custa esse livro em português na Kindle, baixa um PDF, leia, informe-se, conheça essa história, porque ela vai te dar base para entender tudo aquilo que eu vou falar nos próximos vídeos e aí você vai poder com isso ignorar tudo aquilo que eu falo e pensar também da sua forma, caso você queira. Faça isso. Dica tá dada e até a próxima.